Então era um carro totalmente carbonizado, e você via que tinha um corpo dentro. E ficou, mas a placa ficou intacta. Aí o doutor levantou que essa placa, né, quem era o proprietário, e o proprietário estava com queixa de desaparecimento. Então, naquela noite mesmo, né, tinham feito um BO de pessoa desaparecida. E aí apareceu o corpo. Então o doutor falou, vamos lá na casa da vítima conversar, da vítima, da esposa da vítima, né, conversar aqui. Esse carro foi encontrado no mesmo bairro que ele mora. Então as pessoas já estavam mais ou menos sabendo, porque por mais que estava carbonizado, dava para você ver que era o modelo do carro que o cara tinha. Então, quando a gente chegou para dar a notícia, já estavam todos os familiares ali, já chorando, comovido. Será que é ele? Será que não é? Já estava aquela comoção toda, né? E, determinada hora, eu percebi que já estava acontecendo alguma coisa estranha pela movimentação do doutor ali. O doutor perguntando... Mas eu até então não estava acompanhando essa parte, né? E ele ali se movimentando bastante e tal. Aí ele falou, vamos ali conversar. Thelma, vamos ali conversar com a esposa, né? E afastou um pouco assim. E ele, aí, né, vocês tinham alguma briga e não sei o que e tal. Aí começamos a conversar e ela, né, ele brigou com não sei quem, ela tentando já dar um outro rumo diferente, um suspeito, né? A gente ali conversando e tal, de repente ela... Então tava o doutor, ela aqui e eu aqui do lado dela. E aí ela cruzou o braço. Quando ela cruzou o braço, o jeito que eu bati o olho ali, eu vi que tinha um pouco de sangue embaixo da unha dela. Caralho. Não sei nem como. Não sei como. Nem a óleo de gavião. Eu juro que eu também não sei como eu vi aquilo. E aí eu bati o olho e olhei de novo, era sangue. Tinha a impressão que era sangue. Aí eu estava do lado dela, eu me afastei um pouco. Me posicionei do lado do doutor, porque eu conseguisse ver, começar a analisar ela, né? E aí eu comecei a olhar ela, se ela tinha alguma outra marca, tal. Quando eu bato o olho na calça dela, na parte interna da coxa, bem pequenininha, tinha uma gotinha de sangue. E aí eu olhei aquilo, eu olhei pro doutor, eu falei, doutor, posso conversar com ela? Ele falou, pode. Quando eu comecei a conversar com ela, esse delegado, é um dos delegados, assim, que eu aprendo demais com ele, eu acho que ele ganhou a minha fisionomia. A gente não precisou falar mais nada e ele abraçou a minha ideia inicial. Quando eu comecei a falar com ela, ele abraçou essa ideia. E aí eu falei, olha, eu vou conversar com você. Você não me fala nada enquanto eu estiver falando com vocês. Porque daí você vai ter tempo para pensar, para me responder. Eu entendo que você pode ser vítima de violência doméstica. Que a gente tenta fazer uma coisa e o resultado é outro. Ai, mas não. Eu falei, calma. Deixa eu terminar de falar. Depois você me responde. Hoje, por pouco, você não é estatística. Hoje você reverteu essa situação. Então, você talvez não previa o que fosse acontecer e aí você tomou uma outra atitude. Eu prometo para você que, presta atenção, você ter a possibilidade, você ter o arrependimento e conversar numa boa com o doutor, né, doutor? E o doutor abraçando a ideia. É uma coisa. Durante a investigação, a gente vir conversar com você e aí você querer se arrepender, aí é outra situação que já não é mais válida. Você querer conversar com a gente é uma coisa. A gente depois falar, você vai ter que conversar com a gente, não tem mais validade. Então hoje é a sua oportunidade de você, eu prometo para você que você não vai sair daqui no esculacho. Você não vai ser esculachada, você não vai ser algemada. Você não vai ser colocada no chiqueirinho da viatura. Ninguém da sua família vai ver que você está sendo presa. Você vai conversar lá no DH, né, doutor? E o doutor tal. Ele comprou aquela ideia na hora. E aí ela, naquele momento que ela já não respondia mais para mim, e ela nem ficou indignada, eu falei, mano, eu tô indo pelo caminho certo. Porque, sinceramente, vocês acabam de matar o meu marido, o meu namorado, queimado. Cola um polícia do meu lado. Tá louca? E, vou falar, o que é? Tá de brincadeira, meu? Você tá de brincadeira? Vai fazer seu serviço direito. Lá bem sei eu, né? E ela não. Ali, naquele momento, ela... E daí, minto, quando estava no começo da conversa, que ela falou, não tô entendendo. Eu falei, não, é que tem sangue embaixo da sua unha. E na sua perna. Ela falou, mas é que eu tô menstruada. Eu falei, mas eu sou mulher, eu menstruo que nem você. Eu sei o que é ficar menstruada. E eu não saio nessas condições. Deixa eu acabar de falar. E daí que eu comecei a falar tal. Daí ela foi abaixando a cabeça, ela deu aquela respirada fundo e fui eu. Daí eu falei, mano, deu certo. Ai, que legal. Deu certo. E aí ela levou a gente para dentro da casa dela, mostrou onde foi a situação. Então ela chegou até a amarrar ele no sofá, né? E ali ela vinha sofrendo violência. Ele vinha ameaçando. E aí ela quis dar um basta, atraiu ele para casa, né? Para falar, vamos ter
uma última noite, aí o cara topou, e lá ela comete um homicídio. Ela era bombeira civil, ela era forte, ela sozinha consegue colocar ele no porta-mala do carro, ela leva para um lugar um pouco mais ermo, e colocou fogo no carro, e ela mesma vai lá e faz a denúncia de que que o namorado dela está desaparecido. Ficou presa? Ficou, né? Mas será que tá até hoje? Não sei, aí eu já não sei. Aí já não sei.